started. Erev Tov, Bezrat Hashem, Nasev Natzliach. Nós voltamos hoje ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim e nós damos continuidade dentro da análise que nós estamos fazendo do capítulo 8. Agora nós vamos entrar num subtema do tema geral desse capítulo, que é a questão maimonidiana dos termos, mas especificamente do termo relacionado a Kavod Hashem, embora existam mais de um termo a ser analisado aqui. Mas o contexto geral é toda a ideia da Kavod. Os três termos léxicos que estão nos dois textos bíblicos comprobatórios que foram apresentados pelo Rambam, na medida em que tais textos são tomados como um todo, e não apenas como versos dados pelo Rambam em específico, você tem uma referência crescente, né, de Makon, Kavod e Tzur. Makom é lugar, Kavod é honra e Tzur é rocha. E aí vem o Ramban dizer que lugar, tal como quando está escrito em Shemot 33, 21, venha para um lugar aqui comigo, ou seja, que Moshe tinha que estar ali na montanha, né, digamos, em seclusão ali com o Hashem, se refere à ideia de se atingir ou de se elevar ou de se chegar à perfeição maimonidiana, né? O entendimento maimonidiano da ideia de perfeição, que se refere a um entendimento claro, e nesse caso, portanto, em relação ao Hashem, não um entendimento absoluto, porque isso não é parte da visão de mundo que o Ramban tem, mas o entendimento claro é um entendimento perfeito. Então, por isso que ele usa essa expressão. No Sefer Makon, aleit pachadut ve hasagat al shlemut. Shlemut, essa completude, ou essa perfeição, como se costuma traduzir, é um entendimento claro. Então, quando você pega a versão do Friedlander, ele traduz como reclusão, athadut, e o Kafir, o Rabino Kafir, traduz como itpodedut, que é um termo muito mais popularizado hoje em dia, que é a ideia da solitude. Então, tanto pelo Kafir entender como itpodedut, quanto outras referências mais pós-modernas, o Schwartz traduz do mesmo modo. Então fica esse conceito que Shemot 33, 21 e o conceito de lugar e do entendimento perfeito, ele só pode ser atingido por meio da itpodedut. Portanto, esse termo é usado, é um termo, portanto, um conceito, portanto, do pensamento judaico clássico, que foi explorado por diversas correntes de pensamento racionalistas e místicas, e que diz respeito ao que nós poderíamos, numa linguagem pós-moderna, falar ou associar com as tradições meditativas. E os místicos também usam nesse mesmo sentido. Porém, existem diversos entendimentos sobre como que seria definido tais estados. Então, quando você olha a coisa do ponto de vista racionalista, ele funciona de uma maneira um pouco diferente, digamos assim, da não racionalista, da visão mística, não? Então, como a visão racionalista é menos popular, vale a pena refletirmos sobre isso. Mas é por meio dessa reclusão meditativa que Moshe alcança a perfeição. É isso que tem que ficar claro na referência que o Ramban faz do lugar. E, portanto, do Hashem dizer que você tem que ir para o lugar. E, ao mesmo tempo, para o Hashem dizer
que determinado fulano tem um lugar com ele. É isso que é na verdade o que deve chamar a atenção, né? Então, Moshe, por meio da reclusão, por meio da Itpodedut, se torna progênio intelectual do Elohim por vias de fato, digamos assim. É isso que tem que chamar a atenção. Porque então, o que o Ramban está aludindo aqui é uma coisa da maior importância. É uma expressão da espiritualidade na sua acepção mais elevada. Então nós temos que definir esse conceito da Itpodedut dentro de uma visão mais lúcida, como é do nosso feitio. E é o que nós temos mencionado nos nossos grupos de estudo, fizemos referência a textos a isso já há algum tempo. Isso diz respeito a você se desassociar da sua mente ou do seu fluxo de pensamentos. E esta não é nenhuma especialidade, no sentido de dizer que não é nada que você já não saiba fazer. O que ocorre, porém, é que você está, em geral, as pessoas estão já obsessivamente seguindo o caminho oposto, involuntariamente, porque foram induzidas a isso, em geral, desde a infância. Isto é, a que você tenha um constante fluxo de ideias e acredite que isso é normal. E que veja isso como se isso fosse normal. Só que, e quando eu me refiro a um constante fluxo de ideias, é evidente que eu me refiro também, e ao mesmo tempo, a você, portanto, outorgar para cada e toda a sua atenção. E aí você se torna uma pessoa, portanto, aflita. Porque a mente humana tem duas alucinações básicas. Ela tem uma constante alucinação sobre o passado, ela o reconstrói, cenas. Exatamente, muito bem lembrado essa frase também, eu ouvia desde a minha infância. Mente vazia, oficina do diabo, exato. Ou seja, pense sempre em alguma coisa, constantemente, né? Só que perceba como isso é exatamente a antítese do que é saudável, né? Porque a mente ou está reconstruindo alguma coisa passada, ou ela está devaneando sobre uma coisa futura. Em ambos os casos, a mente ela não é exatamente confiável ou competente para esse tipo de finalidade. Embora a mente seja a nossa ferramenta de interação com a realidade, ela é uma ferramenta ao mesmo tempo boa e ao mesmo tempo extremamente falha, extremamente limitada. A percepção que a mente tem, a maneira, por exemplo, como o cérebro constrói memórias, por exemplo, não é como nós hoje imaginamos na era digital, como um computador registra. Se você pegar uma foto e você jogar ela num computador e você só olhar para ela depois de 10 anos, o computador terá exatamente todos os dados que você jogou naquela foto. Ele não terá perdido, salvo o dano físico, nenhuma informação. Mas a sua mente, tudo que ela registrou ontem, não está perfeitamente registrado. E quando você acessa uma memória, essa memória é, no momento em que é acessada, reconstruída do zero. Portanto, erros são praticamente inevitáveis. Isso é um fenômeno factual e em alguns países do mundo
tem-se começado a usar esse conhecimento da neurologia para repensar, por exemplo, a questão dos testemunhos em tribunal, já que, mediante testes científicos realizados por diversas universidades, percebeu-se que a ciência tem razão quando diz que o pior tipo de testemunho que existe é o testemunho ocular, que é o testemunho mais importante dos tribunais. É a pessoa dizer que viu que tal e tal coisa. Porque mediante testes, você percebe que as memórias que as pessoas constroem sobre os eventos são afetados pelos preconceitos da pessoa, pelo estado emocional da pessoa no momento em que está sendo questionada, e principalmente pela linguagem usada pelo questionador, de modo tal que, dependendo da maneira que você formula a pergunta, você meio que induz a pessoa a dar a resposta que você quer que ela dê. E isso é um fenômeno que os cientistas apontam como sendo um dos grandes booms da nossa geração, que é o conceito das falsas memórias. Ou seja, quando o nosso cérebro realmente faz o que ele faz de melhor. Ele fantasia uma cena e nos convence de que nós vivemos aquilo ali mesmo. E tudo isso, portanto, indica que o cérebro, ele não é uma ferramenta para ser exaurida, isto é, usada incessantemente. Para que o seu uso seja pleno, você tem que saber quando usar a ferramenta e de que modo usar a ferramenta. E uma das maneiras de você usar melhor esta ferramenta é como você usa qualquer das outras ferramentas. Você lhes permitir o repouso. Agora, como o cérebro é autômato, assim como órgãos internos, como você outorga repouso? Através da hipodeduto. Através disso que hoje se chama meditação. Portanto, a hipodeduto, ela não é uma concentração numa determinada ideia. Ela é a cessação ou o exercício de cessar o fluxo de ideias e não o centrar-se numa ideia. E aí você vê, portanto, aí uma ruptura no entendimento místico, porque o entendimento místico dirá: pegue um nome divino que tem poderes mágicos, curativos, pegue uma palavra que tem poderes mágicos, curativos, repita, concentre-se nela ou concentre-se nesse desenho e blá blá blá, que é, na verdade, você sai, na verdade, da hipodeduto e passa para a ciência da auto-hipnose. Nada contra a ciência propriamente dita. Porém, não estamos mais no mesmo terreno. Como, então, exercer a hipodeduto? A hipodeduto é exercida por intermédio da observação da realidade tal qual ela é. Isto é, sem julgamentos, sem rótulos mentais, sem a identificação com construções mentais. É quando você, enquanto Tselem Elohim, para num dado momento no dia, pelo tempo que você achar que pode e deve, e você simplesmente observa com todos os seus sentidos disponíveis a realidade à sua volta. À sua volta. Nada para ser imaginado, nem pensado. Você se senta num lugar confortável, você se recosta, e você observa, e você escuta, e você percebe-se, e você começa de dentro para fora. Isto é, você começa prestando atenção na coisa mais básica e próxima de você mesmo, que é seu próprio corpo. Então, nós, por exemplo, em geral, ocupados que somos com
com as elucubrações da mente, nós não percebemos, por exemplo, a roupa que vestimos. Então, num momento desse, você presta atenção nisso. Que sensações a roupa que você veste te proporciona? Sinta-a. E permita-se experienciar isso. E o local que você está sentado, sinta esse local. Sinta essa cadeira, essa poltrona, esse sofá, não importa. Sinta isso. E aí, sinta você mesmo, né? Você consegue, por exemplo, você é um corpo vivo. Seria você capaz de perceber a vida fluindo no seu corpo? Porque, perceba, né? O sangue, ele está circulando numa altíssima velocidade dentro das veias. Será que se você presta atenção em você mesmo, você percebe esse fluxo? Só de percepção, né? De olhar, não é de nada. É sentir, perceber-se. A atenção voltada para dentro de si. É aí poderoso. E, portanto, logo, consequentemente, a atenção à respiração, evidente. Que não é uma respiração controlada. Não. É simplesmente dar atenção ao fenômeno propriamente dito. Que, em geral, ocorre sem nossa atenção. Você simplesmente outorgar a sua atenção. Sem julgamentos. Sem dizer, minha espirração está assim ou está assado. Esse local está assim ou está assado. Não está nada. Só observe. E na medida em que você iniciou de dentro para fora de si esse prestar atenção, sua atenção expande. Porque você já captou com a sua atenção boa parte do seu corpo, na melhor da sua habilidade. Quanto mais você pratica, mais rápido e mais profundo é a sua percepção. E aí você expande sua atenção. Sons. Que sons são esses? Que vozes são essas? Os sons à sua volta, dos seus eletrodomésticos e dos sons que vêm da rua e eventuais sons de pássaros, talvez, animais, pessoas. E você permite, como se, sem imaginar nada, simplesmente como se você fosse transparente a tudo isso. Você simplesmente permite que as coisas passem por através de você. E você observa. E você está nesse momento presente aonde você está. E é nesta questão da presença que nós temos a alusão da presença divina. Porque nesse estado, que é um estado simplesmente de atenção, perceba, não é um convite a, pense nisso, imagine aquilo, nada. É natural, é parte do que você é. Não requer, perceba, que você faça nada. Não há nada para ser feito. Não há nenhuma técnica para ser exercida. Não há nenhum método para ser seguido. É só prestar atenção e aumentar este ato ou efeito de dar atenção, propriamente dito, que é uma coisa que você faz naturalmente, só que sem notar. Ao falar com alguém, você deveria, pelo menos, outorgar àquela pessoa com quem você fala toda a sua atenção, porque é isso que é dialogar. E da mesma maneira, quando você exerce uma determinada atividade, seja no seu trabalho, seja em qualquer coisa, você só realmente vive aquela experiência quando você outorga totalmente sua atenção àquilo. Do outro modo, você não está ali. Você só está, aspas, fisicamente. Mas você não está de fato, porque aquilo que você é de fato não está ali. E aí a ação não será uma ação bem feita. Muito provavelmente porque você não está lá fazendo a ação. Para controlá-la, para que haja qualidade no que você faz. Então, a hipodeduto, ela não é um mero
transe, ela não tem absolutamente nada que ver, muito pelo contrário, é um estado de plena lucidez. E na medida em que você exercita essa devolução da atenção e essa recusa em permanecer constantemente distraído da existência, você aumenta os períodos nos quais você dá atenção à existência. E aí você, por exemplo, pode se pegar acordando e imediatamente focando sua atenção onde você está. No conforto da sua cama, na temperatura do cobertor, do seu próprio corpo, e na medida em que você sai, você nota a mudança de temperatura e você está presente ali. E você sente seus pés tocarem no chão e o inchaço normal, porque você fica na posição horizontal, né? Mas você percebe o fenômeno agora. Agora você está ali, de fato. Quando você lava o seu rosto, você percebe a água e você sente a troca de temperatura acontecendo e as sensações, e portanto você vive cada um desses momentos plenamente atento, pois de outro modo você não os vive. Eles simplesmente passam através de você e você não estava lá. E é por esta razão que alahot, leis judaicas normativas, rituais, são rituais focados em ações do cotidiano. Por esta razão. Pois estas ações do cotidiano, elas requerem, para que tenha o efeito adequado, sua atenção. O que é uma mitzvah? É uma boa ação, traduzem popularmente. Porém, imaginam boa ação como um gesto caridoso. Não. É uma ação boa. É uma boa ação. Uma ação que é qualitativamente boa. Qual é a ação qualitativamente boa? Aquela que tem a sua total atenção. Portanto, perceba isso, né? Para que você consiga entender um pouco de quão profundo é essa terminologia. De quão profundo é o conceito do lugar. E aí, você percebe agora a relação entre a elucidação do conceito de lugar para a elucidação do conceito de rocha, tsur. O Ramban elucida esse termo no capítulo 16 do primeiro livro. E ele declara lá que o sentido de rocha é causa. E, portanto, ele tem aí uma relação terminológica com quando ele elucida o termo regel, pé, ou perna. Em hebraico, na verdade, é uma coisa só, caso você não saiba. Não tem perna e pé, é regel, que é o pé e a perna toda junto. Então, no trecho referido, ele reinterpreta a última cláusula de Shemot 33:21 do seguinte modo: assim, as palavras e tu te porás de pé, a expressão usada ali é nitzavta, sobre a rocha, que é Shemot 33:21, implica apoie-se e insista sobre esta consideração de que a divindade é o princípio de tudo, ele quer dizer. Pois esta é a entrada pela qual chegarás a ele, conforme explicamos a respeito de eis um lugar, makom, comigo. Então, é importante que você perceba a relação entre as duas coisas. Se, por meio da expressão makom, você alude a Hitbodedut, e, portanto, a sua total atenção
ao presente momento. Logo, o Ramban, por meio do termo rocha, implica, portanto, rocha implica a causa. Ou seja, agora você percebe a causa da sua presença no momento presente. A causa disso é o Hashem. Por isso que o Tselem é Tselem Elohim e não só Tselem. Não há uma independência, portanto, da minha Neshama em relação ao Hashem. Há uma relação. E essa relação não está em nada, no sentido que eu possa nomear, apontar o dedo e dizer é isso, é aquilo. Não é nada que eu possa, que eu tenha palavras para. Mas eu consigo constatar sem palavras, apenas dando a minha total atenção ao presente momento. Na medida em que eu insisto, como ele diz, apoie-se, insista nisso, a sua atenção ao presente momento é a consideração de que o Hashem é o princípio. De que o existir é isso. E não outra coisa. Portanto, em momentos onde você estava nos seus devaneios, você não existia. E a sua participação na realidade era nula. Pois você estava, podemos usar uma linguagem pós-moderna, você estava hackeado por alguma ideia, por alguma... Você não estava ali, de fato. Não é você, de fato. E isso ocorre toda vez que a pessoa se permite identificar com uma determinada narrativa, com uma determinada ideia, e ela deixa de ser quem ela é de fato, que é este que contempla a realidade, que está neste momento presente. Por isso a importância disso para o que o Ramban chama de perfeição. Porque o entendimento do Hashem, ao contrário de qualquer outro entendimento, ou do modo como esse termo é usado, não implica uma somatória de informações para as quais um cidadão, uma cidadã diz, entendi, agora eu entendi. Não, não há nada para entender. Como falamos, você constata os fatos. E é mediante a isto aí que você entendeu. Logo, o termo entender, quando aplicado a isso, é ambíguo. Ele não é literal. Porque eu não somei 1 mais 1 para chegar no Hashem. Porque o Hashem não é uma somatória de nada. Ele é a unicidade absoluta, não há nada para ser somado. O Hashem sai do campo das ideias nesse exato momento. Porque na medida em que você foca toda a sua atenção no Makon, na Hitpodeduto, você saiu do campo das ideias. Você entrou no campo da constatação da realidade tal qual ela é. Ainda que isso ocorra por um instante, esse é um instante que é eterno. É isso que existe. É esse momento que você experimenta no presente. Isso aí é que é o real. E não aquilo que é pensado. Elucubrado, sonhado, desejado, nada disso daí. Mas o que é observado. Então, uma coisa leva a outra. O Makon leva a outra. Por isso, vem aqui comigo, fique em pé, que é a ideia de permanência, na rocha. Porque essa rocha, portanto, é esse momento no qual você está dentro da sua Hitpodeduto, totalmente focado no presente momento. É nesse momento que você está firme. Então, em ambas as versões dadas pelo Ramban, nós podemos perceber que a expressão, e o Hashem disse Iné, que é uma expressão comum, Iné, aqui está, né? Iné, em hebraico, é aqui está, olha, aqui, ó.
Iné nunca quer dizer uma coisa distante ou para fora de você. Iné é uma coisa que você diz quando você está com aquilo na mão. Olha, está aqui. Então, Iné, aqui está. Um lugar comigo. E você estará de pé sobre a rocha. Então, você medita, você exercita a Itpodedut por meio da ação criativa da divindade. Ou seja, quem faz isso? A Neshama faz isso. Não é a mente que medita. A mente não medita, na verdade. O que acontece quando toda a sua atenção se foca no agora? A mente é desassociada de você. Você se desidentifica com aquilo. Ao invés de você seguir o fluxo de pensamentos, você o observa de fora agora. Você é aquilo que observa o fenômeno, ao invés de ser conduzido pelo fenômeno. Porque do mesmo modo em que a sua atenção de dentro para fora cresce, e você nota sons, e pessoas, e palavras, e cores, e luzes, e sensações, possivelmente aromas, qualquer que seja, quer dizer, não há um juízo de valor do som bom, ruim, ou do aroma bom, ruim, não há nada, só uma observação, os sentidos, uma observação do presente momento. Nesse momento você é só o observador, você não é mais o constante fluxo. Então você se observa e percebe que mediante um determinado som surge uma reação cerebral. E mediante determinada cor, uma outra reação. Só que, como não houve a identificação, você não está extraindo nesse instante a sua identidade daquilo e nem usando aquilo para estabelecimento da sua identidade, aquilo vem e vai. É um fluxo. E na medida em que você cresce nisso, esse fluxo vai se tornando cada vez menor. Até que, quando você se foca toda a sua atenção no momento presente, o fluxo cessa. Porque, para que o fluxo funcione, ele precisa da sua identificação. Ele precisa da sua identificação. Não há outra maneira. De modo tal que, se não houver essa identificação, então não há domínio da narrativa e a pessoa. Então, quem medita, ou quem faz a Itpodedut, ou quem fica recluso, essa reclusão com o Hashem é uma reclusão na realidade. Então, quando o Hashem convida o Moshe a estar recluso ali com ele, o que se pretende com aquilo é trazê-lo de volta para uma percepção plena daquele momento, daquele instante. Porque é só desse modo que a experiência é de fato vivida. Do outro modo ela não é. Então, quando você faz isso, houve nisso mesmo o que o Ramban chama de a consideração do Hashem, ou seja, o reconhecimento do que é o Hashem de fato, o que é o oculto de fato. Pois, do outro modo, você buscará o oculto na linguagem ou na definição da palavra oculto. Você vai ficar quebrando a cabeça querendo decifrar a palavra oculto. Portanto, você criará uma narrativa, uma história para seguir. E, novamente, passará a extrair o seu senso de identidade dessa sua nova história. O que o Ramban convida a fazer é justamente o cessar de histórias. Então ele elucida que esse verso da Torá está justamente convidando a uma saída das narrativas para uma percepção da realidade, porque é só mediante
uma lúcida percepção da realidade que as narrativas se tornam úteis. Pois então, elas serão sempre narrativas e nunca confundidas com a realidade. Porque nós somos animais sociais, nós vivemos e existimos e construímos a sociedade e a nós mesmos, a nossa ideia de identidade, por meio das histórias. Porém, o problema é a identificação, não as histórias propriamente ditas. Quando não há identificação, as histórias podem, portanto, ser melhoradas, modificadas, aprimoradas para nosso próprio benefício, como uma camisa, uma roupa, um tecido, tem que ser feito na medida, não pode ficar apertado demais, nem largo demais, ele tem que me prestar o seu serviço, ele tem que me ser confortável. O mundo das ideias e o mundo das elaborações funciona do mesmo modo. Então, em geral, o que acontece com as pessoas, especialmente no campo religioso, é que as pessoas se tornam escravas das narrativas. E das narrativas que elas internalizam, que elas compram, em geral, narrativas que lhes são vendidas já no propósito de dominá-las. E elas não se dão conta, porque aquele que promove, obviamente, não vai de bate-pronto anunciar que é esta a intenção. Mas é esta a intenção. Então, não há nenhuma ligação com o Hashem quando há uma identificação com histórias. Mas sim quando há um total desligamento de histórias. E para isso você precisa reconhecer o Hashem. E para reconhecer o Hashem, a hipoteduta é fundamental. Ou seja, o seu pleno retorno, a sua plena tshuvá, o seu pleno retorno ao agora, que é onde a realidade está. E a saída da fantasia, da memória e do devaneio. Esse conhecimento implica, então, isso que nós chamamos de hipodeduto. E esta é a compreensão do caminho pelo qual o Elohim é percebido no mundo material. O Elohim, portanto, não é percebido por meio de nenhuma ideia nem de nenhuma crença, senão que por meio da observação da realidade tal qual ela é. E como em nós, isto que permite essa experiência em nós é natural, razão pela qual Bereshit narrará que fomos feitos Tselem Elohim, fomos feitos assim. O que essa expressão quer dizer? Isso é natural. Isso é parte da natureza, isso é parte do mundo real. Isso que quer dizer algo feito pelo Hashem. Até aqui tudo bem? Podemos prosseguir? Os demais estão ouvindo bem? E a fé. Bom. Nós ainda não trabalhamos o papel do termo kavod, honra. Né? No capítulo 19 do primeiro livro do guia, o Ramban elucida o termo kavod juntamente com o termo malé. Malé quer dizer cheio. Mem lamed alef. E ele diz que esses dois termos implicam o mesmo conceito,
que no caso, a própria ideia de se ter um makom, né, um lugar, é para que esse lugar seja preenchido. Como no conceito de se preencher o lugar dos seus ancestrais, que nós falamos na aula anterior. O Ramban define Malé na terceira e mais importante acepção de alcançar o mais alto grau de excelência. Deste modo, o termo é quase idêntico à segunda definição de Makom, que foi dada anteriormente na expressão Baruch Kavod Hashem Mekomo. Bendita é a Kavod do Hashem no seu Makom, no seu lugar. O Ramban elucida tal concepção como toda a terra provê evidência da sua perfeição. Perceba que se você entendeu o que é Podedut e o que é Makom, é só assim que você entende a associação que ele faz entre uma coisa e outra. O que tem a ver a frase bendito seja Kavod do Hashem no seu lugar, para a explicação dele dizendo toda a terra provê evidência da sua perfeição. Porque na semântica das terminologias parece que as palavras estão apontando para coisas diferentes. Um versículo está apontando para cima, bendito é a Kavod do Hashem no seu lugar, e o Ramban explica isso, quer dizer para baixo. Toda a terra provê evidência da sua perfeição. Então, na verdade, não. Os versos estão realmente falando da mesma coisa. Porque, como nós vemos, quando Hashem chama o Moshe, ele não diz vá lá. Ele diz Inem. Aí está. Está aqui. Não? Então não tem lá, tem aqui. O momento em que você outorga, que você se permite, melhor dizendo, focar toda a sua atenção no presente momento, é o momento em que você percebe a realidade do Hashem. Porque é só neste momento em que você está apreciando a realidade tal qual ela é, para poder testemunhar por experiência própria a evidência da perfeição divina. Que não é, portanto, uma ideia a ser nutrida, nem uma confissão de fé, mas uma constatação. Porque na medida em que, por meio da Podedut, você cessa o fluxo mental, você volta para a realidade, você se desvencilha das fantasias do passado e dos devaneios futuros. Você volta para você mesmo. Você presta atenção em tudo que você recebeu do Hashem e que você vem utilizando sem a menor atenção. Perceba isso. Porque é isso, né? Você recebeu uma riquíssima oportunidade, raríssima, de participar da realidade. E a sua atenção não está nisso. É como, imagine a sensação, o desperdício disso, como você outorgar para alguém um presente bastante rico em detalhes, e aí a pessoa pega aquilo e fala, que bacana, legal, e joga. Assim. E aí, ou seja, a pessoa nem prestou atenção no que foi. Né? É isso que o ser humano faz com a vida. Ele... só uma coisa que não tem sentido. Então, qual é a expressão extrema que a Escritura usa para quem vive desse modo? Que essa pessoa não está viva para começo de conversa. Ele está morto. Embora pareça que está vivo, mas está morto. Essa pessoa já está morta. Porque é exatamente isso que é morrer. É não participar da existência. A única forma de viver, biblicamente falando, dentro do universo do Tanakh, é você viver plenamente. E para isso você tem que estar com toda a sua atenção focada na sua experiência. Então,
A proposta que o Ramban convida é justamente esse retorno para o mundo real, que é o retorno para o Hashem, propriamente dito. Então, é por isso que a Terra provê evidência da sua perfeição. Não é porque da terra, dos animais, ou das árvores, ou das plantas, ou da biologia, ou das ciências, ou de qualquer coisa, você vai extrair ideias para brigar com os outros na internet e dizer qual que é a verdade absoluta que eles têm que acreditar. Não. Não tem absolutamente nada a ver com nada disso. A Terra é cheia da kavod do Hashem, porque na medida em que você volta para o mundo real e foca toda a sua atenção na sua experiência nesse exato momento, é nesse exato momento que você liberta-se, por assim dizer, de toda a ficção que é criada na sua própria cabeça. E o resultado natural disso é um retorno para a realidade, e portanto um retorno para o Hashem. E não há nenhuma das benesses que a Escritura apresenta sobre a pessoa que compreendeu Hashem. Por exemplo, por isso que um dos nomes do Hashem é Shalom, é paz. Nenhuma dessas benesses é percebida fora do agora, fora desse exato momento, fora, portanto, do Hashem. Porque não há nenhuma outra maneira real de você mesmo ter a sua própria experiência com o Hashem e com a presença do Hashem e com a paz do Hashem fora da realidade. Porque o Hashem, por isso insisto em dizer tanto aqui quanto no grupo aberto, o Hashem só pode ser percebido na realidade. Não há nenhum outro lugar. Não há nenhuma crença, não há nenhuma ideia, não há nenhuma confissão a ser feita. Mas o que deve haver é um retorno à percepção da realidade tal qual ela é. E, portanto, a percepção da realidade do Hashem. A unicidade do Hashem é percebida por causa da nossa própria. Porque no momento em que você é um mero ponto de atenção focado no real, é nesse momento que você constata o que é a unicidade. E você percebe que unicidade não é uma ideia que você conseguir elaborar sobre ela. Ela é isso. E a isso, nada pode ser associado. Porque a isso, a constatação da realidade tal qual ela é, nada se soma. Porque isto é distinto de todo o resto. E quando você percebe isso em si mesmo, você entende. Porque a Escritura diz que você é um tselem do Elohim. E logo, quando você percebe, portanto, essa característica para além de terminologias e ideias do Hashem, você também percebe essa característica para além em relação a si mesmo. Portanto, a Neshama não é mais um fantasminha, uma luzinha. Você se desprende das metáforas utilizadas, percebendo-as como placas que apontam para esta realidade aqui. E esta realidade aqui transcende todas as terminologias. Porque esta é a experiência. A experiência da realidade tal qual ela é. E é nela que está a paz. E é nela que está a percepção do Hashem. É nela que está a felicidade sem motivo algum. E não a efêmera identificação com ideias de buscas e de conquistas e de coisas e toda a ficção criada pela mente humana e, em geral, não criada exatamente por nós, mas por outros que exercem domínio sobre nós, socialmente falando, desde a família, mas também nas relações sociais. Portanto, perceber a realidade tal qual ela é libertador, porque permite que você agora interaja com todas essas narrativas sem nenhuma identificação com elas.
A sua felicidade, portanto, não mais depende de nenhuma dessas narrativas e nem dos resultados delas, e sim de você mesmo e do Hashem, que você constata na realidade tal qual ela é. Você se torna, portanto, alguém que está na rocha. Por isso a firmeza, a causa da sua felicidade é o Hashem, é a rocha. Não é a sua crença, não é a sua religião, não é nenhuma ideia que você tenha, e sim a sua própria experiência na realidade. Esta é a causa. Isso é uma experiência. Por isso a narrativa do Sinai, por isso a narrativa do Abraham, por isso o Hashem relacionando-se na narrativa com as pessoas. A que alude essas cenas? A experiências. A ideia é dizer para o leitor, isto para o que nós apontamos não é uma ideia para você acreditar nela. É uma experiência que nós convidamos que você tenha. Porque se você não tiver, você não vai saber do que estamos falando. Simples assim. Não adianta concordar com ela, não adianta acreditar nela, nada disso adianta. Só adianta viver isso. Então, como só adianta viver isso, isso é uma decisão própria. Não é algo que eu posso fazer por você. Você deve fazer por você. E na medida em que você viver e sentir a realidade tal qual ela é, e portanto, na Itbodedut, estar ali com Hashem, e você perceber-se, você perceber em si mesmo todos os resultados disso, e a clareza da experiência, e você, como diz o Ramban, insistir nisso, ou seja, tornar isso a sua prática. É assim que se vive, não tem outro jeito para viver. Esse é o jeito. Então, do mesmo modo, quando alguém observa e fala, mas o que houve? Não há nenhuma ideia para você passar para o outro. Você deve orientá-lo a voltar. Por isso, é sempre um retorno. Por isso é sempre uma techuvá. Por isso é sempre um retorno. Você não diz para onde a pessoa vai, você diz para onde a pessoa volta. Por isso o caminho do Éden é um retorno. O caminho de volta. Não o caminho para onde vai para o Éden. Ninguém vai para lá. Porque você está lá agora. Então só quando você segue os delírios é que você sai. Você se identifica. Você julga. O julgamento é a identificação. E na medida em que você volta para a realidade, houve o retorno. Então, essa é a relação desses termos, da Kavod, com o Makom. E mais adiante no guia, e nós, Baruch Hashem, chegaremos lá para o capítulo 64, ainda no primeiro livro, o Ramban define Kavod, né, a palavra honra, de 3 maneiras. A primeira definição que ele dá, que é a que aparentemente interessa mais a ele, é o conceito de que Kavod é uma espécie, ou é para ser entendido como se fosse uma emanação criada da divindade. Esta emanação é o que às vezes é chamada de luz criada no guia, ora nivrá. Se vê momentos que o Rambam fala assim, mas se a pessoa quiser acreditar que é uma luz criada, então tudo bem. Vamos supor que a pessoa tem dificuldade de... porque está identificada com uma determinada narrativa, então ela tem dificuldade de entender o Hashem como um não ser. Né? Como aquilo que não tem uma definição. Ele quer uma definição. Ele não amadureceu e não se desvencilhou das historinhas. Então o Rambam diz que se ele pensar na coisa como uma luz criada,
uma luminosidade, porque isso não tem forma nenhuma, é só uma claridade, não há dano nisso, o Rambam diz. Então ele está falando da ideia da kavod, e portanto como se fosse uma ideia de emanação. Que é isso que se chama Shekhinah, também para você saber, né? Portanto, não é uma coisa, perceba, né? É como a minha luminosidade aqui, né, do meu quarto, essa luminosidade que me permeia, que me banha, por assim dizer. Isso daí é assim que a Shekhinah é entendida, nesses níveis menos, né, como auxílio, digamos assim, para aquele que ainda está identificado com alguma historinha ou com alguma coisa. E isso foi usado, isso reflete o entendimento maimonidiano, quando ele fala a respeito do conceito aristotélico do intelecto ativo da filosofia de Aristóteles. E essa teoria do intelecto ativo é aquela que diz que a inteligência divina ela é a emanação que nos conecta com a divindade. Ou seja, que segundo o Ramban, na sua linguagem do século XII, o nosso meio de nos conectar com o Hashem é por via puramente intelectual. É a nossa inteligência que se conecta com o Hashem. Então isso era o que a linguagem permitia para o Ramban no século XII. Só que nós já falamos na progressão desse estudo, desde que viemos do capítulo 1, que aquilo que o Ramban alude como intelecto tem todas as características do que nós hoje chamamos de consciência. Porque nós usamos o termo intelecto de uma maneira diferente da que foi sugerida pelo Ramban. Nós não usamos o termo intelecto como uma alusão a uma contemplação filosófica. Nós usamos o termo intelecto como processo mental de você fazer o escrutínio de uma determinada ideia ou informação. Usa o intelecto para fazer a conta. O intelectual é um cara que sabe muitos livros. Mas não é essa a acepção do Ramban. A acepção do Ramban, inclusive quando ele fala do intelecto divino, da inteligência divina, portanto, ele também não está dizendo que a divindade coleciona saberes, que a divindade é tipo Google, tem nele todos os dados. Não. Não há nenhuma soma, não, de informação. A divindade nada aprende, porque não há nada para ser aprendido para aquilo que é eterno. Não? Então, esses conceitos não se aplicam. E nós precisamos saber essa diferença, para que não nos confundamos com as palavras que ele utiliza, já que ele utilizou ela num contexto histórico específico e mediante uma filosofia específica. E nós estamos não só observando o que ele expressou, mas procurando trazer aquilo para uma realidade dentro das nossas terminologias. Portanto, a Shekhinah pode ser hoje elucidada mediante o que o Ramban fala, essa questão da emanação, é justamente o perceber do momento presente. Na medida em que você outorga sua atenção ao momento no qual você está, e como uma espécie de feedback, você percebe-se como que ligado ao mundo presente no qual você está. A sua experiência passa a ser vivida. Você percebe-se experienciando a realidade de maneira plena. É a isto que se alude a Shekhinah, ou a luz criada. Porque a luz não é outra coisa, senão o esclarecimento. O Aldir pergunta se essa experiência da realidade independe das narrativas e pensamentos, também não depende do desenvolvimento intelectual. Depende de como você usa a expressão, como eu acabei de explicar. O que você está chamando de experiência ou desenvolvimento intelectual, o desenvolver da intelectualidade, por exemplo, por meio da escolarização,
Isso não é o do que o Ramban está falando. Quando o Ramban fala de intelecto, ele não está falando do que você está falando de intelecto. O intelecto do aprendizado, do compreender terminologias, do decifrar conceitos. Não. Ele está falando da consciência. A consciência não é desenvolvida, nem aprendida, nem aprimorada. A consciência é constatada. Ela é. Você não aprende ela, você nasce com ela. E é isso que te permite participar da realidade. Portanto, aí, se isso ficar entendido, a sua segunda cláusula: qual é o papel do estudo e do desenvolvimento intelectual? Agora, na acepção que não é a consciencial, digamos. É justamente você compreender como transitar no universo das palavras. Pois somos seres que transitamos na linguagem. Estamos fazendo isso agora mesmo. Não estamos? Por meio da linguagem, o que vocês vieram aqui fazer comigo? Vocês vieram caminhar comigo. É a linguagem que permite que façamos esse caminho. Eu estou conduzindo-os a isso. Porém, o que nunca pode acontecer, nem com esta linguagem e nem com qualquer outra, é uma identificação com as terminologias. É você prender-se às placas que apontam para a realidade. Porque toda linguagem e toda narrativa é isso. Ela aponta para o real. Ela não o é nela mesma. E é dessa forma que, na medida em que você desenvolve a sua intelectualidade, ou para que você assim o faça, para que haja real desenvolvimento, você precisa aprender a se desvencilhar disso. Se você ler determinado filósofo, digamos Nietzsche, e você não conseguir transcender as palavras que ele usa, você não consegue lidar com a obra. Porque ele usa palavras para aludir a uma determinada concepção. E é aquilo lá para o que ele aponta que importa. E não necessariamente o que foi dito. É o como e a maneira como foi organizada a expressão que nos interessa. Da mesma maneira a Torá. Quando você se identifica com a narrativa, você o faz mediante identificações prévias da sua cultura. Por que que o cara leu o nosso livro, o livro judaico, como se fosse daquela cultura dele? Porque ele, antes de se identificar ou criar uma nova identificação com a nossa narrativa, ele já tem a identificação com a dele. Portanto, ele nunca nem leu o nosso livro. O que ele fez foi uma adaptação para si. Ele recriou aquela história, portanto. Por isso que cada grupo e seita, com o mesmo livro, cria uma outra história completamente diferente daquele livro. Por isso a experiência cinematográfica de cada um, ou a experiência literária de cada um, é única. Por isso que fãs de um determinado livro, quando o assistem transformado em filme, falam, mas eu não imaginava daquele modo. Porque a pessoa identificava-se com uma determinada maneira pela qual tais palavras devem ser vistas ou imaginadas. Mas o diretor do filme, não necessariamente do mesmo modo. Então, você só consegue apreciar
quando você deixa de se identificar. Isto é, de extrair a sua identidade de palavras e usá-las do modo que devem ser usadas, como apontamentos para aquilo que é realmente interessante. Aí você consegue transitar, você consegue estudar pensadores que eram absolutamente contrários uns aos outros, e você consegue ver para onde cada um estava apontando e por que discordavam e no que poderiam concordar e qual a contribuição que cada um deu, sem identificação, porque você conseguiu transitar no universo das palavras. O desenvolvimento intelectual é para permitir esse tipo de coisa. Caso você não se desenvolva, você corre o imenso risco de se prender numa narrativa e de morrer nela. Por isso que a característica principal e mais sacra dentro do judaísmo é a dialética, a capacidade de conviver com narrativas conflitantes. É Rabi Akiva falar A e Rabi Shmuel falar B, e não A modificado, não, B. Outra coisa. Porque isso impede a identificação. É Urashi dizer que o tefilim tem que ser feito com as tiras para que seja amarrado no sentido horário, e o neto dele, o Rabbeinu Tam, dizer que não, é no anti-horário. Ele estava completamente equivocado, meu avô. E você olha os argumentos e você fala, mas realmente faz sentido, e faz sentido. Então, aquela ânsia do ego de tenho razão é totalmente destruída. Porque não tenho razão mais. Isso não impede a identificação, mas isso indica que não é o plano. E é por isso que o Ramban dirá em outros trechos das Escrituras que é exatamente o que a Escritura faz. A divindade é uma personalidade que no mundo pagão em torno de Israel gerava enorme identificação. Muita gente acreditava que era o Deus. Egito Antigo. Faraó não é o líder do povo, ele é o filho do cara. Ele é o próprio. Não é? Então, a narrativa gerava uma enorme identificação. Como eu crio num livro uma válvula de segurança contra a identificação? Eu confundo propositalmente o meu leitor. A divindade imensamente poderosa, aí de repente ele esquece. É de propósito isso. Aí o cara assusta na hora. Como ele esqueceu, mas ele não é o Todo-Poderoso? E aí ele é o justo, como Abraham fala. E daí o texto diz, mas aí o Hashem se arrependeu. Falou, não, mas eu não devia ter feito isso. E aí a pessoa que lê fala, mas como que o livro fala isso? Como que o livro diz isso? Por isso que tem uma expressão talmúdica que diz, para diversos versículos da Bíblia, os rabinos quando se passam por esse versículo, eles dizem, versículos dessa natureza, né? Se isso não estivesse escrito, nós não poderíamos ter dito isso. É um apontamento para que você perceba a desconstrução da possível identificação. Então, espero que você tenha compreendido a diferença do processo. Não entenda intelectual na obra do Ramban como nós usamos hoje. A acepção terminológica não é, em absoluto, a mesma. É uma outra ideia. E, ou seja, continuando na nossa reflexão, esta emanação criada, essa luz, esse esclarecimento, é a Neshama propriamente dita. A Neshama propriamente dita, quando em contato com o Hashem, portanto com a realidade nesse exato momento, é a isto que se chama Shekhinah, ou a presença divina. Porque quando está a sua presença,
Logo está a presença divina. Porque a sua presença não é possível sem a presença divina. Não há você, há ele. Por isso dizemos, en od milevado. Não há nada além dele. Perceba isso. Por isso, a Shekhinah é essa alusão. E, portanto, ela é uma hora nevrá de fato. Agora perceba. Porque ela é o esclarecimento. Ela é o acender da luz de fato. Que transcende, portanto, o mundo das ideias e opiniões. E esse conceito se estende para incluir o modo pelo qual a própria existência ou a natureza louva, elogia, isso quer dizer, né? Louvar é falar bem, né? Elogiar a divindade. Como a natureza elogia a divindade? Desse modo. Na expressão de que toda a terra está plena da kavod do Hashem. Porque em qualquer lugar no planeta em que você parar e focar a sua presença ali, a kavod do Hashem é evidente ali. Perceba isso. Portanto, toda a terra está cheia da kavod do Hashem. Não tem lugar que não. E isso é algo que o Ramban acaba elucidando no sentido de que a nossa consideração da existência leva ao conhecimento dele. A nossa consideração da existência é a nossa constatação da existência de fato. Você não constata a existência fora desse momento presente. Não há existência fora desse momento presente, porque não há nenhuma outra realidade a não ser esta. Ou seja, não há. O que você lembra esse juntar de memórias que isso é falso. Isso não é real. É uma referência, mais ou menos. É uma pintura, mais ou menos mal feita. Não é o fato. O que você elucubra pode ser mais ou menos aquilo. Mas não é para você entregar-se como se... Não. A única realidade é a que você está experimentando agora. Só isso existe de fato. Então, essa é a consideração da existência. E este é o conhecimento dele. Ou seja, isto é o intelecto ativo. O que poderíamos, portanto, chamar de consciência presente. E é o meio pelo qual se reconhece o Hashem. E aí a terceira definição de kavod, por esta razão, é a que alude à ideia de essência da divindade. Porque não há essência fora da presença. Então, isso será uma conclusão lógica, portanto. Não há essência no mundo das ideias. A essência do Hashem está na presença, portanto na Shekhinah, portanto na Neshama, enquanto presente. Até aqui tudo bem? Então, você nota que outros pesquisadores usaram esse tipo de linguagem. E é claro que se essa linguagem não é... Se você não transcende a linguagem, você se perde. O que não quer dizer que o pesquisador em questão
não poderia usar aquela linguagem. O problema está numa errônea acepção das palavras. Você pega um filósofo chamado Wolfson, viveu entre 1887 e 1974, e grande especialista em terminologias e filosofias do Tanakh, e ele explica que há uma velha questão, ou seja, um debate filosófico, é isso que ele quer dizer com questão, né? Uma velha questão sobre se a expressão bíblica glória do Senhor, ele escreve para um público externo à cultura judaica, né? Então usa os termos como as pessoas geralmente usam. Então, a expressão bíblica glória do Senhor se refere à essência de Deus ou a algo emanado de sua essência. E o fato, agora voltando para nós, de nós que observamos uma definição como essa vindo de um especialista, nós observarmos que há uma questão se é a essência de Deus ou a emanação da essência, corrobora com o que acabamos de dizer sobre o fato dessas duas concepções, na verdade, diluírem-se na experiência do momento presente. Porque na medida em que a sua Neshama exerce sua presença na realidade, e portanto ela não pode fazê-lo sem o Hashem propriamente dito, logo realmente há uma questão, e é melhor que haja e que não seja respondida, pois não pode sê-lo, sobre se essa experiência que eu tenho no momento presente é uma experiência que eu poderia expressar como sendo da essência do Hashem, como sugerido no Shemot, fica aqui comigo, ou uma emanação da sua essência, como sugerido no Sinai. A presença do Hashem desceu sobre o lugar. Então os sábios dizem, o que aconteceu? Moshe subiu ao Shammai ou Shammai desceu ao Moshe? Não sabemos, as duas possibilidades. Da mesma forma, quando você experimenta a presença, você acessou o Hashem ou o Hashem acessou você? Não se sabe. Não tem como saber isso. Diluem-se as concepções. Porque agora você saiu, na medida em que sua Neshama constata a realidade tal qual ela é, diluíram-se as concepções. Então não tem como dizer mais o que é uma coisa e o que é outra. E é a isto, imaginando isto universalmente, é que o profeta dirá, naquele dia, o Hashem será um e o seu nome um. Porque esse momento presente é o um, é o único, e é uma experiência exclusiva em cada um, e não obstante, é a mesma. Porque na medida em que você outorga ao momento presente a sua total atenção, e eu também o faço, ainda que espacialmente não estejamos no mesmo lugar, estamos no mesmo lugar. Estamos no mesmo Makom. E não obstante a estarmos no mesmo Makom, não somos dois nesse Makom. Porque não há nada que se some ao Hashem. Tudo o que entra em contato com o Hashem desaparece. Porque En Od Milevadó, não há nada além dele, portanto é ele. Então é a essência ou a emanação? Nós sabemos, porque não tem como saber isso. Na verdade a graça é essa. Se é que poderíamos dizer isso. A beleza da experiência está exatamente nisso, quando diluem-se todas as possibilidades de elucubração.
Então, para finalizar, o Rambam nos adverte a não misturar o sentido destas definições, voltando à questão que o Aldir trouxe à tona, pelos quais ele implica que não devemos confundir a divindade com suas criaturas. E agora eu espero que você entenda isso com um pouco mais de refinamento. Não confundir a divindade com as suas criaturas não implica não confundir um ser mágico e luminoso com uma pedra. Porque não há nenhum ser mágico e luminoso. Isso é uma imaginação. E geralmente quando as pessoas imaginam esse conceito de não confundir a divindade com as criaturas, eles imaginam sim, porque o objeto físico é grosseiro, né? Eles usam essa linguagem, e não deve ser confundido com aquilo que é luminoso. Não. Essa constatação do Hashem, que transcende a materialidade no momento presente, essa constatação da Neshama, da realidade tal qual ela é, quando você se desidentifica com as narrativas e quando você volta para a realidade, contata-se com o Hashem desse modo, e você percebe-se na existência de fato, é isso daí que não deve ser confundido. Portanto, as criaturas são os produtos todos do pensamento. Porque quando você olha determinado objeto, o seu cérebro imediatamente lhe dá ou lhe traz o rótulo daquilo. Porque você não tem contato com nada, a não ser com você mesmo. Porque quando nós vivemos no mundo da identificação, você reage e interage com seus rótulos. É como quando você vê um determinado conhecido vindo ao longe, acompanhado de um desconhecido, e o seu cérebro começa a avaliar aquela pessoa com base na roupa, e no jeito, e nos gestos, e em outros fatores, dependendo de quantas narrativas e ilusões você tiver absorvido, para determinar como você falará com aquela pessoa. Dependendo do personagem que você estiver, se assume uma postura, põe uma entonação de voz. Nada disso que você elucubrou é aquela pessoa de fato. E não só não é ela mesma pode não estar consciente de que não é aquele personagem também. Da mesma forma que qualquer rótulo que você dê para qualquer objeto na realidade não resume e não abarca a totalidade daquilo. A totalidade daquilo só pode ser percebida e possivelmente intuída pela sua Neshama. Quando a sua Neshama realmente contempla com a sua plena atenção o outro para além dos rótulos, você percebe a maravilha que é o outro, a maravilha que é o objeto, a maravilha, portanto, que é a realidade propriamente dita. Você percebe o mundo de uma maneira enriquecida, porque agora as coisas não são só coisas, elas são infinitas. Cada objeto é infinitamente objeto. E há uma percepção de si mesmo desta mesma maneira. Quando você percebe a vida em você mesmo, quando você percebe-se, portanto, de fato, talvez pela primeira vez, você percebe de fato que a vida é uma coisa que você não tem nem palavras. Essa é a percepção da realidade. E aí, evidentemente, que você percebe, portanto, a kavod do Hashem em toda coisa, em toda a terra, como diz o texto. E aí não tem como você confundir. Só tem como você confundir quando você está confundindo o Hashem
com os objetos, com os rótulos, quando Hashem é para você apenas um rótulo, apenas uma ideia que eu tenho na cabeça. O meu Deus. Quando ele é o meu Deus, ele é só uma palavra e uma ideia que eu tenho. Não é nada que eu vivo, não é nada que eu experiencio a qualquer momento. Porque a ideia do Hashem, por meio dos mitzvot, dos mandamentos, é uma constante relação com o Hashem. Não é uma visita do Hashem quando eu for lá na igreja judaica. Não. É aqui e agora. É já. E é nunca sair daqui. Então a saga do Bereshit é a nossa constante saída da presença do Hashem. E não a narrativa da saída do Hashem da nossa presença. Porque não há nossa presença, só há a presença dele. Nós saímos da presença dele. Então, voltando àquela narrativa de que não há lugar para ir, só para voltar. Então, é por isso que não devemos confundir a divindade com as criaturas, ou seus atributos, ou seja, as ideias que aludem ao conceito. E o resultado é que a expressão bendita é a kavod do Hashem do seu lugar indica bendita é a essência, kavod no sentido de essência do Hashem, do makom, do lugar, né? Mimkomo, diz o texto, que é a terceira definição de kavod, ou bendita é a kavod enquanto emanação do Hashem, do makom, mimekomo. Em ambos os casos, elas transmitem ou aludem a mesma experiência do Hashem nesse exato momento. Então, nisso nós concluímos a aula de hoje. Façam revisão, reflitam sobre isso, exercitem principalmente o que têm aprendido. E na próxima aula nós falaremos a respeito da visão do Crescas sobre a Kavod e os debates que surgem a partir disso daí. Dúvidas, questionamentos e reflexões, temos os nossos canais de comunicação. Expressem suas perguntas. Então ficamos por aqui. Agradeço a presença de vocês. Bom descanso. E aguardo vocês até a próxima aula. Bezerra Hashem Yitbarach. Boa noite, bom descanso a todos vocês. Assim que disponível, a aula vai ser colocada para revisão.